Rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e vocês estão no canal Paixão da Gama. Rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo nessa quarta-feira pela manhã, dia de Vasco, expectativa enorme de São Januário com um bom público nessa noite. O Vasco precisa de uma vitória para poder estar buscando a primeira colocação da competição, mas quero estar comentando aqui nesse vídeo a respeito das últimas notícias que pintaram aí na noite do Vascão nessa terça-feira. Mas antes da gente começar a falar a respeito aqui dessas notícias, peço a você que está chegando agora no canal, dá uma moral, se inscreva aí no canal, não custa nada, vai estar apenas ajudando mais um vascaíno aqui no YouTube. Deixe o seu like que é importante para estar divulgando cada vez mais o nosso trabalho. Seu comentário é de suma importância aqui para a gente bater um papo depois do vídeo. E também não esqueça de apertar o sininho de notificações para poder estar recebendo os nossos vídeos futuros. Valeu? Solta a vinheta aí. Rapaziada, vamos começar o vídeo falando dessa saga que o Vasco está passando. O Vasco que vem tentando aí de várias frentes trazer um jogador que possa estar aí suprindo a ausência de um ponta esquerda, né? O Carille precisa de um jogador para poder ter alternativas no elenco, para mudar o esquema tático caso um jogo precise, né? Conforme um adversário que precise mais ser recuado, jogar no contra-ataque. Então o Carille não tem esse jogador no elenco. Estamos aí com o Alex Teixeira tentando cumprir essa função, mas é um jogador que não tem essa característica de muita velocidade, buscar linha de fundo, e o Vasco vem sofrendo. Já tentou Rony, já tentou Brian Rodrigues, vem especulando aí vários nomes, e nessa noite aí de terça-feira apareceu aí a especulação do Lucas Braga, jogador de 28 anos, 1,84 m de altura, joga pela ponta esquerda, pertence ao Santos, tem contrato até 30 de 4 de 2026, e é um jogador aí que tem passagens por vários clubes pequenos. Começou no Corinthians do Paraná, Betel, Luverdense, Vila Nova, Cuiabá, Inter de Limeira, até o último clube aí que o Santos emprestou, que foi o Shimizu Sports lá do Japão, onde teve ali uma participação razoável, fazendo ali 8 gols em 32 jogos. O jogador tem o aval, né, do Carille, jogou com ele a primeira passagem do Carille em 2021 pelo Santos. É um jogador de 28 anos, 8 anos já de carreira, começou com 20 anos lá no Paraná. E é um jogador aí que, infelizmente, é um atacante que faz poucos gols. Foram apenas 28 gols e 14 assistências em 8 anos de carreira. Então eu acho que é um número um pouco abaixo do esperado. Infelizmente aí o Vasco não consegue, né, trazer um jogador para tomar conta da posição. Um jogador titular como o Brian Rodrigues, que ontem jogou lá pelo América do México e deu 2 assistências para o time mexicano. Então um jogador desses que o Vasco estava precisando. Vem tentando, a gente tem aí muita dificuldade financeira, a gente sabe que o Vasco está numa reestruturação financeira aí, enquanto não houver aí um investidor, que também, por sinal, essa notícia aí sobre investidores deu uma baixada também, não se fala mais nisso. A 777 está aí tentando reaver a sua participação na SAF do Vasco, um imbróglio danado, e nisso tudo vai sofrendo são os torcedores do Vasco que esperam aí uma boa contratação, vai vendo aí seus adversários buscando jogadores importantes no cenário nacional, e o Vasco tentando aí e não conseguindo uma contratação de um jogador de primeiro nível. Infelizmente temos que estar aí tentando jogadores que sejam aposta. Carille, pelo menos no caso do Lucas Braga, já trabalhou com o jogador. Eu assisti a uns 2 vídeos do atleta, mas a gente sabe que vídeo de melhores momentos só vai estar saindo ali o creme la creme do jogador. É um jogador que gosta do 1 contra 1, um jogador habilidoso, tem uma boa velocidade. Infelizmente, por um número de assistências e gols numa carreira é muito baixo. É jogador que para vir compor o elenco pode estar até vindo, se vier de graça, mas se tiver que pagar alguma coisa não vale a pena apostar nesse atleta. O Vasco vem tentando junto ao Santos fazer uma troca ali de jogadores, mas eu acho que se não for
para trazer esse jogador de graça, melhor não trazer. O Vitória apareceu aí como concorrente do Vasco, o Vitória já está acho que um pouco na frente, porque o Vitória quer comprar o atleta, então eu acho que o Vasco pode até estar trazendo esse jogador, mas é um jogador para compor elenco. Se for um jogador especificamente para ser o jogador ali da posição da ponta esquerda, eu acho melhor não trazer, esperar, armar um esquema com jogadores mais de meio de campo, como o Carille vem fazendo aí, porque se investir nesse jogador de 28 anos, poucos gols e poucas assistências na carreira, eu acho que vai ser uma bola fora. Comparando ele com os jogadores que o Vasco já tinha, Emerson Rodrigues, Jean David, o próprio Serginho que está de saída do Vasco, eu acho até que acrescenta um pouco mais ao elenco. É um jogador que vai servir mais ao Vasco, mas não serve para ser o titular dessa posição. Se for para trazer agora pagando, é melhor não trazer. Dando sequência ao vídeo, vamos falar a respeito agora da saída do Serginho, né? O jogador que ontem assinou aí a rescisão de contrato com o Vasco da Gama, né? O Vasco que, como eu comentei, está passando por uma dificuldade muito grande de trazer novos jogadores. Trouxemos apenas 5 jogadores nessa primeira janela de 2025, então o Vasco está tentando trazer jogadores. O Vasco vem tentando enxugar o seu elenco para abrir espaço e contratar um bom nome. O jogador, né, abriu aí mão de metade do seu salário aí que o Vasco ainda teria que pagar até o final do contrato, né? Ele que tinha contrato até o final do ano de 2025. Serginho, que chegou ao Vasco em julho de 2023, vindo do Giresunspor da Turquia, né? Pelo Vasco foram apenas 19 jogos com 2 gols, e na minha opinião aí o Serginho chegou no meio do ano aí de 2023 com uma aposta, né? Veio de graça, desse jeito pode até estar vindo um jogador, né, para uma aposta, não pagando nada, como meu comentário a respeito do Lucas Braga, que para vir para o Vasco teria que vir de graça por empréstimo, pode até vir com passe fixado, com algumas metas a ser cumpridas, mas tem que vir de graça apenas pelo salário, porque se não der certo no final o jogador vai embora e o Vasco não fica com tanto prejuízo assim, apenas com o salário do jogador, que na minha opinião aí pode dar certo ou pode não dar, mas infelizmente, né, por ser um jogador desconhecido aqui no Brasil, Serginho sofreu muito preconceito, principalmente na sua apresentação, né? O jogador que vinha no futebol da terceira linha ali do futebol europeu, um jogador que jogou em Kosovo, jogou na Turquia, acho que se não me engano jogou na China também. Então um jogador que não tinha um certo prestígio na Europa, e aqui no Brasil, se não me engano, ele nem jogou como profissional, ele que foi revelado pelo Vitória da Bahia. Então um jogador que já chegou aqui com a torcida pegando no pé da contratação. Ele é um jogador que tentou se esforçar, mas infelizmente teve poucas oportunidades, 19 jogos, 2 gols, mas pelo menos um desses gols aí foi importantíssimo para o Vasco. Ele que fez o gol ali da vitória do Vasco contra o Red Bull Bragantino no final de 2023, aquele jogo que o Vasco estava sendo rebaixado e fez o gol. O jogador ali saiu chorando, né, vendo ali a importância que ele teve na história do Vasco e não ter deixado o Vasco ir para a segunda divisão, mas infelizmente foi um jogador aí que teve pouco minutagem. Eu acho que merecia um pouco mais de minutagem. Eu acho que ele poderia ter ficado aí no Vasco ao invés de ter sido emprestado para o Criciúma, onde também não teve uma participação muito boa, foi reserva no Criciúma, mas ele pelo menos já era um ativo do Vasco. O Vasco não precisaria estar trazendo Emerson Rodrigues, Jean David, gastando dinheiro com 2 jogadores que fizeram muito menos por causa do Serginho. Não estou dizendo aqui que o Serginho merecia ter sido titular, mas pelo menos poderia ter tido um pouco mais de oportunidade de demonstrar aí pelo menos a dignidade de ajudar o Vasco, como ajudou bastante no final de 2023. Essa terça-feira à noite, o Al-Shabaab anunciou a contratação aí do Leandrinho, né?
uma coisa que já estava me deixando muito apreensivo. O jogador foi emprestado ao time saudita até o meio do ano, sem passe fixado, sem opção de compra, e havia um temor aí na diretoria e também em muitos torcedores, assim como eu, da negociação não estar saindo, já que os árabes queriam a apresentação, né, do lateral esquerdo Leandrinho o mais rápido possível. Estão precisando de um lateral esquerdo agora para o final do campeonato saudita, e o Vasco tinha aí esse imbróglio com a CBF, né, que não estava querendo liberar o jogador. O Ramon Menezes estava precisando desse atleta, apesar de que o atleta é reserva na seleção brasileira, que está disputando aí o Campeonato Sul-Americano Sub-20, né? Então o Vasco ficou aí apreensivo, a torcida também, que poderia a qualquer momento estar sendo aí desfeito essa negociação. Sinceramente, eu fiquei com muito pé atrás, achei que essa situação da não liberação da CBF ia atrapalhar essa negociação, e o Leandrinho, né, vai estar indo aí para um futebol abaixo do futebol brasileiro. Ele que tem aí a sua principal característica, a velocidade, um jogador muito forte, um jogador de muita força. De repente pode estar aí se dando bem na Arábia Saudita, né, se destacando. Ele que é um jovem jogador, então tem muito a crescer, mas na minha opinião não é um jogador a nível de Vasco da Gama, é um cria da base. Muitos vascaínos depositam muita esperança nesse atleta, mas eu acho que é um jogador que, se destacar na Arábia Saudita, o Vasco tem que fazer uma negociação. Eu fiquei com medo dessa contratação não acontecer, e também seria muito ruim para o Leandrinho, que é um jovem jogador que mora aqui, por sinal, na Barreira do Vasco, está tentando aí a sorte no futebol, ainda não se firmou. Então é importante que um jogador tenha um contrato, mesmo que seja breve, para estar recebendo aí uma boa grana. Vai estar recebendo em dólar. A gente sabe que o futebol do Catar e também da Arábia Saudita pagam muito bem os seus jogadores. O Leandrinho vai estar aí pelo menos até junho aí, podendo receber uma boa grana, e quem sabe no final ser negociado em definitivo, aí que seria uma maravilha para esse atleta. Essas foram aí as minhas opiniões a respeito dessas 3 notícias que pintaram na noite dessa terça-feira. Aqui embaixo deixe o seu comentário, o que você achou dessas notícias, e também deixe o seu comentário a respeito de Maricá e Vasco, jogão de bola desta quarta-feira à noite. A rapaziada da torcida do Vasco está prometendo aí chegar junto, já foram comprados aí mais de 12 mil ingressos. Vamos ter um bom público para impulsionar o Vasco a chegar na liderança do Campeonato Brasileiro desse ano. Valeu? Curta, comente, compartilhe e ajude o nosso canal a crescer aqui no YouTube, se inscrevendo e deixando aqui o seu like, que é muito importante pra gente. Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!